Você fez tudo certo. Começou a dieta, treinou com regularidade, perdeu 5, 10, 15, muitas vezes mais de 20 quilos e finalmente voltou a se sentir bem com o seu próprio corpo. Mas aí acontece uma coisa que assusta muita gente. O tratamento acaba, a medicação ela pesa no bolso ou simplesmente chega um momento que a gente tem que fazer a suspensão dessa medicação. E algumas semanas ou até meses depois, o seu peso ele volta a subir. E você começa a ouvir coisas do tipo, viu aí, faltou disciplina, ou tá vendo, essas canetas elas viciam. Mas será que é isso mesmo? Eu, como profissional de educação física, preciso te dizer, não é tão simples quanto parece. E muitas vezes não é só falta de disciplina. Existe algo mais que a gente precisa entender para facilitar o seu processo. Na maioria das vezes, isso não é só falta de disciplina. Isso envolve mecanismos biológicos que foram desenvolvidos há milhares de anos. Então eles são extremamente complexos. E hoje eu vou te explicar o que a ciência mostra sobre o reganho de peso após a suspensão do uso das canetas emagrecedoras, por que isso acontece e principalmente como que você pode reduzir esse reganho de peso após a suspensão das canetas. E vamos direto ao ponto. Os principais estudos realizados com semaglutida e tirzepatida mostram um padrão muito parecido. Enquanto a pessoa utiliza a medicação, a perda de peso ela acontece de forma consistente. Quando suspende a utilização, grande parte do peso tende a voltar. Em alguns dos estudos, a maioria dos participantes recuperam até 2/3 do peso que foi perdido. Isso significa na prática que alguém que perdeu 15 quilos, quando suspende o uso da medicação, ganha 10 quilos daqueles 15 que foram perdidos. E não apenas o peso volta, tá? Diversos marcadores ou biomarcadores que eram acompanhados ao longo do processo voltam a piorar com a suspensão da medicação. Mas um detalhe muito importante é, não foi a medicação que te fez ganhar peso novamente. Mas o que aconteceu foi o seguinte, enquanto você estava utilizando a medicação, ela estava controlando mecanismos biológicos existentes e facilitando a sua adesão ao que realmente importa. E quando a gente tira essa medicação, esses mecanismos biológicos, eles voltam a agir da forma que eles deveriam, sem a inibição do fármaco. E por isso vocês têm uma dificuldade muito grande de se manter naquele plano. E é muito interessante que existe um conceito chamado set point. Basicamente isso é um ponto de equilíbrio corporal. Você vai pensar o seguinte, no termostato de um ar-condicionado. Nosso ar-condicionado ele tem um termostato que ele equilibra a temperatura na temperatura que a gente solicita. O nosso corpo ele também tem um set point, um ponto de equilíbrio. Quando você perde muito peso, principalmente uma quantidade de peso muito significativa, o nosso cérebro ele entende o seguinte, opa, existe um cenário de ameaça aqui. Isso porque ao longo de milhares de anos de evolução, o nosso corpo ele se desenvolveu num ambiente de falta de energia, de falta de nutrientes, de falta de alimento. Então ele evoluiu de uma forma para armazenar essa energia. E quando você tem uma perda de peso muito brusca ou muito grande, ele entende, opa, estamos em estado de alerta, precisamos entender o que está acontecendo aqui, tem alguma coisa que não está normal. Para nossos ancestrais, isso era muito perigoso. E perder muito peso de uma forma muito rápida significava uma ameaça à nossa existência, à nossa vida. E é por isso que quando isso acontece, o nosso corpo ele começa a utilizar mecanismos contrarregulatórios para poder evitar que isso continue acontecendo. Isso sem considerar aqui diversas disfunções metabólicas que já podem estar existindo no caso da necessidade da utilização desse tipo de medicação. Estamos falando aqui só de coisas que são normais e de se esperar, tá? Após um emagrecimento significativo, várias alterações acontecem no seu corpo. Eu vou citar duas muito importantes, que se tratam de hormônios ligados à saciedade e ligados à fome. Então, quando você perde peso drasticamente ou muito peso, os hormônios relacionados à fome, eles se elevam para fazer com que você sinta mais fome, se alimente e segure aquela perda de peso. E os hormônios relacionados à saciedade, eles diminuem para fazer também com que todo o seu mecanismo de fome se reajuste para que você comece a comer mais. E isso já começa a te trazer ali um problema para se manter dentro de uma dieta planejada. Na prática, o que isso vai significar para você? Mais fome, menos saciedade, mais vontade de comer
e uma dificuldade absurda de se manter na dieta, principalmente pensando em doces, que vão fornecer ali muitas calorias de forma bem rápida. E o mais importante de você saber é o seguinte: por mais que você passe um tempo significativo fazendo a utilização da medicação, todos esses efeitos vão ser percebidos quando você fizer a retirada. Algumas pessoas acreditam que pelo fato de usar por um tempo um pouco mais prolongado a medicação, quando retirarem não vão sentir esses efeitos. E se prepare, porque se você está sentindo, não é coisa da sua cabeça, você não está imaginando. Isso está realmente acontecendo. Mas aonde que o treino entra nessa história? E agora a gente chega na parte que mais interessa para quem me acompanha aqui nas redes sociais e para quem acompanha o meu trabalho. Como educador físico, eu posso te dizer o seguinte: existe um fator que faz toda a diferença nesse processo. Não só na parte de perda de peso ou de evitar o reganho de peso, mas de direcionar o que você vai perder. Se você vai perder massa magra, se não vai, se a gente vai conseguir preservar um certo nível de massa magra relevante que vai tornar o seu físico forte, funcional e bonito. Esse é o ponto-chave, a preservação de massa muscular. Muita gente acha que quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando simplesmente de perder peso, um número na balança. Mas isso não é verdade, tá? A gente está falando sobre reduzir gordura e manter o máximo possível de massa magra, de massa muscular no seu físico. Quando a gente consegue, dentro do seu processo de emagrecimento, fazer a manutenção da sua massa muscular, existem alguns fatores que são muito importantes tanto para que isso aconteça de uma forma adequada, quanto para que isso continue acontecendo a longo prazo. Pontos como manter um gasto energético maior, melhorar sua sensibilidade à insulina, facilitar a manutenção do peso perdido ao longo do processo e tornar o seu corpo mais forte e funcional são pontos cruciais e que só o treinamento resistido pode te ajudar ao longo do processo de utilização das canetas emagrecedoras. Por isso, as pessoas que fazem a utilização das canetas emagrecedoras sem um treino de musculação, sem um treinamento resistido, elas apresentam resultados menos satisfatórios e principalmente menos sustentáveis a longo prazo, porque faltou um ponto muito importante que foi musculação. Agora eu preciso fazer uma observação importante. Uma das maiores dificuldades que eu observo não é a pessoa começar a treinar, é ela saber o que é a coisa certa a se fazer em um treino durante o processo de emagrecimento. Porque existe uma diferença absurda entre você simplesmente fazer exercício e você ter um planejamento de treino estruturado para fazer com que você faça manutenção da massa muscular ao mesmo tempo em que perde gordura. Inclusive, esse é exatamente o trabalho que eu faço dentro da minha consultoria online. Eu analiso cada aluno individualmente, monto toda a prescrição, seleção de exercícios de acordo com a rotina, com as limitações, com o dia a dia daquela pessoa, acompanho as execuções, faço correções nos vídeos, isso para garantir que ela vai conseguir fazer um processo de emagrecimento fazendo a manutenção da maior quantidade de massa magra possível. E se você quer esse tipo de acompanhamento individualizado para emagrecer sem sacrificar seus resultados, o link da minha consultoria é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Mas mesmo que você não faça parte da consultoria, existe uma regra que vale para todo mundo. O treino de força ele é o segredo do seu resultado. A musculação ela não serve apenas para ganhar músculos, ela serve para proteger o seu metabolismo, serve para minimizar a perda de massa magra, serve para maximizar as suas chances de manter os resultados mesmo após a retirada da medicação. Então, traduzindo, a medicação pode ajudar você a perder peso, mas a musculação é quem vai construir o corpo que vai te ajudar a sustentar esse resultado. Outro erro muito comum que eu acabo encontrando nas consultas é comer pouco demais. Com a redução de apetite que vai acompanhar a utilização das canetas, as pessoas acabam negligenciando a quantidade que elas comem e elas acabam comendo menos do que deveriam e principalmente menos proteínas do que deveriam. E aí a gente tem um cenário muito perigoso. Isso aumenta e muito a chance de perda de massa muscular. Então, ao longo de todo esse processo, o consumo de proteína ele deve ser prioridade em todas as refeições. Não é só você comer menos, é muito interessante você comer melhor. Por isso a recomendação de um acompanhamento nutricional ao longo do processo, para você ter exatamente a quantidade calórica e de nutrientes que você precisa e de micronutrientes também
durante o processo de emagrecimento para fazer todo esse controle, para que as coisas aconteçam de forma saudável. E agora a gente vai entrar num tópico muito importante que vocês prestem atenção e chamem a atenção também se vocês conhecerem alguém que estão pensando dessa maneira, que é pensar em utilizar essas canetas como uma solução temporária. A maior parte das pessoas, infelizmente, quando pensa em utilizar as canetas emagrecedoras, elas não veem aquilo como estopim. Elas veem aquilo como, eu vou começar a utilizar, vou usar essa caneta por alguns meses, vou perder alguns quilos e depois eu vou parar. Isso é muito perigoso porque isso vai gerar uma frustração imensa na cabeça da pessoa. Primeiro, a obesidade ela é considerada uma doença crônica. E doenças crônicas precisam de tratamentos de longo prazo para serem tratadas. Isso não quer dizer que todo mundo vai precisar passar a vida toda utilizando uma caneta de emagrecimento. Mas isso quer dizer que a gente precisa trabalhar na construção de hábitos que sustentarão aqueles resultados obtidos com a utilização das canetas emagrecedoras. E isso é algo que vocês já precisam internalizar muito antes de começar a utilização, porque senão a gente começa a utilização das canetas, começa a perder peso pelo simples fato do que a caneta está proporcionando, não tem uma mudança nos seus hábitos e depois o que a gente tem é o reganho de peso. E isso é muito ruim porque gera uma frustração muito grande nas pessoas que fazem ali a utilização das canetas sem se preparar psicologicamente e com mudanças de hábitos. Mas se você chegou nesse vídeo aqui porque você parou de utilizar a caneta e ganhou peso novamente, não se culpa 100%, tá? Não fica pensando que não vai dar certo ou que o emagrecimento não é para você. Tenta pensar nesse cenário onde existem mecanismos muito mais complexos do que você acreditava que existisse por trás do processo de emagrecimento e que você ainda não tinha conhecimento disso. Então, a partir de agora, onde a gente vai estruturar as coisas de uma forma muito mais sólida, tudo isso vai fazer mais sentido para você. Não só a utilização das canetas, mas também o desenvolvimento de um psicológico forte e de uma mudança de hábitos que vão terminar influenciando positivamente na manutenção dos seus resultados. E é justamente aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acreditam que o foco está apenas no período de utilização da medicação e esquecem que a verdadeira batalha, a verdadeira guerra, ela vai acontecer no período pós-utilização daquela medicação, quando a gente fizer a retirada. Porque manter esses resultados vai depender muito de constância e consistência. E foi pensando nisso que a gente desenvolveu o Clube do Treino. Diferente da minha consultoria online, que já é um processo mais complexo, um processo mais próximo, o Clube do Treino visa trazer você para o mundo da atividade física e tornar possível que você consiga ter treino e alimentação adequada à sua necessidade de uma forma mais simples. E isso vai ajudar você a continuar treinando durante meses, anos e desenvolver hábitos que vão fazer a manutenção da sua perda de peso e da sua saúde. Se você quiser conhecer o Clube do Treino, que é a nossa plataforma de treinos online de forma mais generalizada, é o segundo link aqui na descrição desse vídeo. Porque no fim das contas, de tudo que a gente viu aqui nesse vídeo, o verdadeiro desafio não é perder peso. É você construir hábitos que vão trazer um estilo de vida para que você consiga fazer a manutenção daquela perda de peso e da sua saúde de forma longeva, ao longo dos dias, ao longo dos meses e por muitos anos. Enfim, as canetas de emagrecimento, elas são ferramentas extremamente eficientes, extremamente eficazes, mas elas nunca vão substituir aquilo que realmente constrói um físico ao longo do tempo, de forma duradoura, ou que realmente são hábitos que vão culminar na redução de gordura e na manutenção de massa magra. Mudança de hábitos, treino de força, alimentação adequada, boa ingestão de água, sono de qualidade, redução de estresse, bom consumo de proteínas. Se você está usando uma dessas canetas, alguma medicação para emagrecer, encare isso como uma oportunidade. Uma oportunidade de construir um estilo de vida que continue funcionando mesmo quando aquela medicação ela for retirada. Porque o verdadeiro objetivo não é só emagrecer. O verdadeiro objetivo é continuar se mantendo dentro do peso e saudável, mesmo após a finalização do tratamento medicamentoso. Se esse conteúdo te ajudou, considere deixar seu like, se inscrever no canal e manda esse vídeo também para aquela pessoa que está fazendo a utilização de uma caneta emagrecedora ou que já parou a utilização, voltou a ganhar peso e está desesperada.